5 confusões sobre o método Montessori. Vamos lá. Número 1, materiais Montessori são brinquedos. Não, materiais Montessori não são brinquedos. Eles têm um objetivo muito específico, eles buscam desenvolver um atributo ou uma habilidade muito específica na criança, tem uma maneira correta de apresentar e uma maneira certa de usar. Eles não podem ser usados para aquilo que não é o propósito deles. Então, para a gente usar o material Montessori, a gente precisa ter um conhecimento de que propósito aquele material serve, como que ele é utilizado, o que que a gente apresenta antes, o que que é pré-requisito para aquela criança trabalhar com aquele conteúdo, o que que vai vir depois, e a gente vai seguir uma sequência muito lógica e muito clara para trabalhar com esses materiais. Outro ponto importante do material Montessori é que ele tem um controle de erro. Isso quer dizer que a criança, ela consegue ver se ela está usando o material de maneira adequada ao manipular o material. E caso ela não veja isso, isso vai vir com a prática e com o tempo. Então, a gente tem uma maneira muito específica de observar o uso desse material e de interpretar ali como que a gente vai fazer para intervir ou como que a gente vai fazer para apresentar aquele conteúdo que a criança ainda não aprendeu. Tudo isso a gente vai verificar através da manipulação daquele material, conforme a criança está usando. Então, gente, essa é a primeira confusão. Material Montessori não é um brinquedo, ele tem um propósito muito claro e muito específico, ok? Número 2, a função do professor Montessori é ensinar. Não, gente, professor Montessori não ensina. Professor Montessori, a gente às vezes fala que ele é um guia, né? Ele é vamos dizer, um coach, ele é quem vai direcionar a criança para onde ela deve seguir, é quem vai fazer a apresentação formal, introduzir esse material para a criança, o uso desse material e conectar a criança com esse material. E através disso, através da repetição e do uso do material que a criança aprende. Ela aprende através da prática, dos 5 sentidos, da manipulação. E o professor, ele é um facilitador do conhecimento. Ele vai, através da observação, identificar nessa criança quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver, quais são as coisas que essa criança se interessa, que ela gostaria de aprender, que ela é mais direcionada, e ele vai fazer uma combinação dessas duas coisas e apresentar determinados materiais e determinadas atividades ou conceitos para essa criança com base no que essa criança está nos mostrando. Tá bom? Seja através da necessidade ou seja através do interesse dela mesmo, do que ela gosta. Então, o professor, ele não ensina, ele é um guia, ele direciona, ele mostra um caminho, tá bom? Quem aprende, quem se autoeduca é a criança. Vou fazer uma pausa aqui entre as confusões para convidar vocês para curtir o nosso vídeo, para acompanhar o nosso canal, acionar o sininho e para compartilhar com outras pessoas o meu conteúdo e trazer mais gente para o Vila, porque é assim que a gente vai conseguir dar a mais crianças o melhor começo, através da educação do adulto, começa na gente, na nossa formação, para a gente poder trabalhar e ensinar essa criança. Então, eu conto com a sua ajuda para ajudar as outras pessoas a conhecer o meu trabalho e a conhecer o meu vídeo, o meu canal e o meu Instagram. Então, muito obrigada para quem já compartilhou, muito obrigada para quem já está aqui e para quem é nossos assinantes e para quem não é, fica aí o convite. Agora vamos continuar com as 5 confusões sobre o método Montessori. Terceira confusão sobre o método Montessori. Montessori é sobre a criança. Não, gente, Montessori não é sobre a criança. O quê? Não, Montessori é muito mais sobre o adulto. Porque este adulto que lida com a criança, ele vai fazer completa diferença na vida dessa criança. Se a gente não é um adulto preparado, se a gente não estuda, se a gente não entende essa criança, se a gente não consegue observar essa criança, entender o que ela precisa, preparar esse ambiente para ela, a gente não está servindo a criança. Então, no Montessori, a gente acredita muito, muito, muito fortemente de que o adulto, ele precisa se desfazer dos seus preconceitos, ele precisa se olhar para si mesmo, se reavaliar, precisa buscar conhecimento e olhar para essa criança e buscar entender essa criança. Nós somos o cérebro maduro, nós somos as pessoas que temos que avaliar, identificar e buscar respostas para a gente poder trabalhar com essa criança e interferir. Então, eu diria que Montessori não é muito sobre a criança, é mais sobre o adulto que cuida dessa criança, sobre a preparação desse adulto para poder olhar e seguir essa criança, seguir liderando, que também é uma das outras, né, que poderia entrar aqui como confusão.
que a gente vai discutir daqui a pouco. Número 4, Montessori não tem estrutura. Muita gente tem essa falsa ideia de que porque a criança pode escolher a atividade que ela quer fazer, porque essa criança está ali transitando, ela tem 3 horas livres de trabalho em que ela vai trabalhar de acordo com o interesse dela, de acordo, né, com os materiais que ela conhece, e ela vai escolher ali de uma certa variedade, quer dizer que Montessori não tem estrutura, ou que a criança pode escolher qualquer coisa. Essa é uma confusão, que se você para observar, entender um Montessori, entender a sala de aula, você vai ver que ela é muito errada. A criança, ela pode sim escolher, mas ela vai escolher de uma gama de opções que o professor colocou para ela, que o ambiente está colocando para ela, e que os limites, né, das regras e das interações põe ali para ela. Então, Montessori é muito estruturado, e para que isso aconteça, né, para que essa criança possa escolher, para que essa criança possa se direcionar nesse ambiente de uma maneira correta, é preciso muita estrutura. Então, o professor precisa criar um ambiente que ele seja muito interessante, que ele tenha muita lógica, então tudo tem o seu lugar, tudo tem seu sentido, cada material tem o seu propósito, cada coisinha que tem ali na sala Montessori, vocês estão vendo aqui atrás de mim, tudo isso tem um propósito, tem um sentido, tudo foi pensado e calculado por um professor que preparou esse ambiente. Além disso, o dia da criança, ele tem um ritmo e ele tem uma sequência. As regras que permeiam aquele ambiente são muito claras e muito rígidas, no sentido de que as crianças, elas precisam seguir aquela estrutura e seguir aquela regra naquele momento. Então, muita gente olha e tem essa falsa concepção de que, a criança pode fazer o que ela quer, Montessori não tem regra, Montessori não tem... Não, é o contrário. Montessori, para que a criança tenha essa liberdade, a gente tem muita regra, a gente tem muita estrutura, tá bom? E a quinta e última concepção aí que as pessoas às vezes confundem e erram sobre o método Montessori é de que a criança pode fazer o que ela quer, né? De que a criança vai sempre escolher o que ela quer fazer e de que ela vai estar o tempo todo super feliz e super motivada trabalhando na sala de aula. Isso é uma confusão muito comum e que às vezes as pessoas mesmo mantêm, às vezes o professor sai do treinamento Montessori achando que na sala dele as crianças vão só fazer o que elas querem e que todo mundo vai ser feliz e que vai estar tudo harmonioso e não, gente, a gente precisa colocar limites na criança, a gente precisa colocar a estrutura na criança, a gente precisa dar escolhas para a criança de uma maneira que, às vezes, a gente precisa limitar sim e falar é esse ou aquele, e você escolhe, né? Ou eu vou te ajudar, e a gente precisa direcionar. Nem tudo na vida é só o que a gente quer, nem tudo é só prazer, e a gente precisa passar isso para a criança, mas é claro, a gente quer que a maior parte do tempo e a maior porção do tempo, essa criança esteja escolhendo por vontade própria, ela esteja escolhendo de uma maneira efetiva que ela gosta e que ela complete a atividade. Então, o professor, ele precisa se preparar e o adulto, ele precisa se preparar para ele conseguir fazer esse equilíbrio e para ele conseguir transformar o ambiente de uma maneira muito de sim e poucos nãos. Como a gente vai fazer isso? Através da preparação do ambiente, é através do nosso estudo e da nossa observação sobre a criança e através de um terceiro fator que as pessoas falam muito pouco, mas eu trabalho muito quando eu trabalho com as famílias em consultoria ou quando eu trabalho com os professores e as escolas em consultoria, é que a gente precisa fazer conexão com essa criança. A Maria Montessori falou de algo chamado 3 estágios da obediência, 3 níveis de obediência. E o que a gente quer? A gente quer que a criança esteja no terceiro nível de obediência, que é quando ela admira tanto o adulto, ela ama tanto esse adulto, que o que o adulto fala para ela, o que o adulto sugere para ela vai fazer. Por quê? Porque ela sabe que esse adulto está agindo no interesse dela, ela sabe que esse adulto gosta dela, está fazendo as coisas para o bem dela. Então, para a gente chegar até aqui, para a gente chegar até esse terceiro estágio, a gente precisa estabelecer uma relação de conexão com essa criança, de amor, de interação e de confiança com essa criança, que ela vai ser muito profunda e muito impactante, tá? Então,
a gente leva tempo construindo, e até a gente construir essa relação, a gente precisa colocar alguns limites, a gente precisa direcionar essa criança, porque nós somos o adulto preparado, nós somos o adulto da relação, né, não dá pra gente simplesmente deixar a criança escolher à vontade. Se a gente deixar a criança escolher à vontade, ela vai querer comer sorvete de janta, né, e a gente não pode. Então, a gente vai colocando os limites de uma maneira, muito respeitosa, muito equilibrada, mas a gente precisa sim muitas vezes interferir e colocar ali: "Não, é assim, você quer escolher esse ou aquele e pronto, essas são as suas 2 escolhas. Ah, mas eu quero o terceiro", "Não, o terceiro não está disponível agora, você tem essas 2 escolhas, como que a gente vai fazer?", né, e a gente seguir por aí. Então, espero que vocês tenham gostado aí dessas 5 confusões que as pessoas têm, são muito comuns aí sobre o Montessori. Comenta aqui e compartilha com as pessoas para que todo mundo saiba e fique um pouquinho mais claro sobre o Montessori. Ficou alguma dúvida? Pode procurar, pode mandar mensagem, pode, entrar em contato no WhatsApp. E se você quer saber mais sobre como implementar Montessori em casa, vem para o Vila, vem conhecer os nossos planos de assinatura, vem fazer parte dos nossos cursos e vamos dar a mais crianças um melhor começo.